E já morei pertinho da Jane, essa pessoa linda, maravilhosa, que eu amo, adoro. Já veio me visitar, foi um prazer. É uma gracinha, eu tenho uma admiração enorme pela profissional que ela é, pela pessoa que ela é, pela mãe que ela é, e assim, uma pessoa fantástica, viu, Jane? Muito obrigada pelo convite. Mas hoje a gente vai realmente falar um pouquinho sobre constância, sobre esforço, sobre objetivo e um pouquinho sobre venda, né? Que eu vi aí o tamanho da minha responsabilidade, todo mundo querendo aprender, todo mundo querendo ouvir o que eu tenho para falar. Vou falar um pouquinho para vocês quem é a Alessandra. A Alessandra mudou para aqui em 2013, né? Eu vim então do Brasil para Lê, aqui. deixa eu só contar um negocinho. Eu vou Claro, contar. Posso contar como é que a gente se conheceu? pode. Estava eu, porque eu sou uma pessoa muito estudiosa, eu adoro fazer cursos e sempre estar fazendo, tirar minhas certificações, etc. Eu acho até meio engraçado que aqui na Flórida, quando você dá assim seu cartão de visita, eu tenho várias certificações. As pessoas olham, os realtors, os outros meus companheiros de trabalho, os nossos corretores de imóvel, olham para as minhas certificações e eles nem sabem o que é. Eu falo assim, o que é isso? O que significa isso? Mas eu sempre, desde 2003, quando eu tirei minha licença, eu sempre achei que educação não faz mal a ninguém e te leva a um profissionalismo superior ao dos seus concorrentes, que concorrente é o que a gente mais tem por aqui, né? Conheci a Alessandra num curso que somente, de acordo com a nossa associação, somente 2% de todos os corretores de imóveis fazem esse curso. É um curso longo, um curso de 8 módulos, que eles chamam de Graduate Institute. É como se fosse uma mini faculdade para real estate, na verdade. E eu conheci a Alessandra num desses módulos. E ela sentou na minha frente, a gente estava lá no curso e etc. E acho que teve uma hora que tinha que fazer uma dinâmica, alguma coisa, e a gente começou a trabalhar junto, ou perguntas, alguma coisa que a gente começou a fazer, o instrutor, e no intervalo a gente começou a conversar, descobrimos que nós éramos brasileiras, e foi assim que nós começamos a nossa amizade, não foi, Alessandra? E Nossa, e a virou uma amizade deliciosa. Exatamente, e a partir disso, né, eu conheci essa pessoa linda, então eu quero falar um pouquinho antes de passar a bola de vez para a Alessandra. Quem que é a Alessandra, gente? Essa mulher é um poço de conhecimento, gente, é um poço de conhecimento. Ela é graduada em administração de empresas, né, com o MBA em gestão estratégica de negócios. Olha que delícia, tudo a ver comigo, né? Adoro. Ela é credenciada pela ONU como instrutora do Seminário de Empreendedorismo da Empretec, e também como entrevistadora aí da Empretec. Ela foi empresária no Brasil, na área de escolas de idiomas, por mais de 20 anos, com várias franquias, e coincidência, a franquia que eu trabalhei, meu primeiro emprego é a franquia que ela tinha, tá? É, Vamos falar o nome aqui, é a CCAA, é, adoro, ela sabe minha paixão que eu tenho pela é. metodologia dessa escola de ensino. Ou enfim, a gente acabou se identificando em várias formas, eu e a Alessandra. Então, ela teve essas escolas de idiomas por mais de 20 anos lá em Minas Gerais, e o qual ela foi, né, proprietária até dezembro de 2010. Atualmente, a Alessandra está aqui nos Estados Unidos, ela vai contar um pouquinho quando ela chegou e etc. Atualmente, ela aqui, ela é licenciada aqui pelo estado da Flórida como consultora financeira de investimentos imobiliários para investidores estrangeiros, licenciada como corretora de imóveis também, tá? É minha amiga aí, minha parceira de Orlando. Então, agora eu quero passar a bola de vez para você, Lê, para você falar um pouquinho de você e de tudo que você quer falar para a gente hoje, tá bom? Beijo no Tá coração. joia. Oi, Obrigada, Jane. meninas. Alessandra, antes Oi, de Elaine. você começar, te interromper Hum, mais uma vez. Eu quero dar um aviso para todas as meninas presentes que essa palestra ela vai ser gravada. Então, quem não se sentir confortável dessa gravação, que então feche o vídeo para não aparecer, porque depois a gente acaba usando essas imagens nas redes sociais e coloca à disposição de outras associadas que não conseguiram entrar online. Tá ok, meninas? Um beijo. Isso.
Bom, então vamos lá, deixa eu explicar para vocês como que eu vim parar aqui nos Estados Unidos, né? Eu vim em 2013, eu vim a princípio, eu ia ficar aqui só um ano para os meus meninos aprenderem inglês. Depois eu decidi, como todo mundo, né? A gente chega aqui e apaixona, isso não é diferente, nem novidade para ninguém. Eu resolvi que eu ia fazer meu mestrado aqui, ia ficar 3 anos, depois ia voltar. É sempre assim, né, gente? A gente fala, vou ficar um ano, depois a gente fala, vou ficar 3, e aí vai ficando uma vida. E eu fiquei, então, o primeiro ano, meu filho adoeceu, não quis ficar, e aí é uma longa história, eu precisei voltar. 2015 eu fiquei no Brasil, minha mãe também teve um probleminha de saúde, eu acompanhei ela durante um ano, mas eu tinha conhecido uma pessoa nos Estados Unidos e eu me casei em março de 2015, mesmo estando no Brasil, fiquei indo e voltando. E em 2016, fevereiro de 2016, minha mãe já tinha se curado, meu filho já tinha decidido que queria ficar um tempo com o pai, e eu decidi então voltar. Então eu conto que eu estou mesmo aqui a partir de fevereiro de 2016. E desde então eu sou meio igual a Jane, eu também gosto muito de estudar, então na realidade eu já tenho 4 licenças aqui no estado da Flórida, eu já vou para a minha 5ª licença. A primeira que eu fiz, eu não tinha documentação ainda, então eu fiz uma na área de skincare, que era a única coisa que eu conseguia fazer na época, né, porque eu não tinha, só tinha um IT number, então era a única coisa que eu conseguia fazer para pegar a licença. Não que eu esteja desvalorizando a profissão, muito pelo contrário, mas é porque eu não levo o menor jeito para a coisa. Não tenho, assim, habilidades manuais, acho maravilhoso, mas não tenho jeito. Mas era o que dava para estudar, então eu fiz. E depois, então, eu tirei minha licença de corretora. Eu não imaginava nunca que eu fosse ser corretora na minha vida. Eu tirei a licença porque eu queria comprar meu segundo imóvel, né? Eu vim para cá porque eu tinha comprado um imóvel e fiz o curso para poder economizar, né, a taxa da corretora. E gostei, aí as pessoas, as amigas começaram a perguntar, Alessandra, como é que é morar aí e tal? E eu passava para alguém. Falei, gente, uai, por que não eu então vender e pegar isso aí? Aí comecei então a atuar como corretora. Aí eu vi também que quando a gente vendia um imóvel aqui era diferente do Brasil, porque no Brasil, quando você compra um imóvel, ele já vem segurado, e aqui não. Quando você morre, a dívida fica para os filhos. Falei, gente, eu tenho que orientar as pessoas para que elas façam um seguro, né? Como não tem o seguro da casa, tem que fazer um seguro de vida para proteger essas pessoas, porque senão como é que eles vão fazer? E aí começava a orientar, passava o seguro para outras pessoas, falei, opa, olha aí mais um nicho. Tirei a licença também do seguro. E como eu gosto de estudar, falei, não vou fazer só seguro de vida, né? Vou fazer também o de saúde. Então eu tenho essas 4 licenças, né? Que foram todas acontecendo ao longo aí desses 5, 6 anos que eu estou aqui. E agora eu vou tirar minha 5ª licença, que é a Series 65, que é na área de advisor. Então, agora eu vou ser financial advisor, eu já estou estudando para isso e já estou atuando nessa área. Então, essa é a minha atuação aqui nos Estados Unidos. Em paralelo, eu atuo também no Brasil. A Jane sabe, né? Às vezes me liga, você está onde hoje, amiga? Então, até a pandemia, eu ia todos os meses ao Brasil, porque eu tenho esse programa da ONU, é um programa de empreendedorismo da ONU, que atua em vários países do mundo, não aqui nos Estados Unidos, porque é em países em desenvolvimento, né, para fomentar a economia local e para melhorar a economia. Então, nos países que já são desenvolvidos, o programa não é aplicado. Então, eu trabalho com esse programa no Brasil e trabalho também com outro programa, que é o Desafio Empreendedor, que agora, inclusive, tem 2 anos, já veio para a Flórida também. Até então, eu trabalhava lá com ele no Brasil. Então, eu ficava nessa ponte aérea aí, Brasil, Estados Unidos, até a pandemia, e agora eu quero ver se, a partir desse mês, eu dou uma quietada e fico mais agora nos Estados Unidos, porque eu também já estou cinquentona, não dá para ficar indo para lá e para cá, né, gente? A gente tem que também entender que haja marido também para aguentar isso, né? Daqui a pouco perco o marido, ó. Então eu falei, não, vamos decidir que agora eu vou ficar aqui um pouquinho mais, né? A Jane falou, não, minha filha, nunca se sabe. Perde nada. Chá de mulher, a gente tem que falar aqui, ó, já nunca sabe. Bom, Doni não vai para lugar nenhum, minha querida. graças a Deus, né? Eu tenho maridão mesmo, gente, não posso reclamar, não. Bom, então vamos lá. Eu vou dividir minha tela aqui com vocês para a gente começar a conversar um pouco. Tá liberado aí para mim, Jussara? Tá? Deixa eu dividir aqui então. Olha se vocês estão vendo aí, Estamos sim. tá? Aí agora saiu a tela toda?
Subir aqui um pouquinho. Bom, então a gente vai falar um pouquinho de esforço e sucesso. Por que isso? Porque foi o que a Elaine falou, né, gente? Sucesso é aquilo que a gente tem que definir, mas não cai do céu. Não adianta, eu queria até que caísse, mas não cai do céu. E não tem segredo, gente, não tem segredo. A gente vê lá aquela mulher linda na internet, falando, nossa, que mulher de sorte, né? Tem não sei quantos mil seguidores. Gente, não é sorte, é constância e esforço, não adianta. É fazer todo dia um pouquinho e não parar e acordar cedo e dormir tarde e usar o final de semana e deixar o filho um pouquinho de lado. É assim, não tem jeito, não tem segredo, não é? E falando disso, eu já quero até deixar uma bibliografia aqui para vocês de um livro que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, que chama The Compound Effect, que é do Darren Hardy, e ele fala exatamente isso. Ele fala daquilo de você fazer todo dia um pouquinho, mas não deixar de fazer. Porque não adianta também a gente querer fazer tudo de uma vez e depois não fazer mais nada. A gente tem que fazer aos pouquinhos, mas sempre. Ache o seu tempo, mas se esforce e faça sempre. E a gente vai falar disso aí para a gente chegar nisso aqui, olha, na venda. E eu decidi falar sobre venda porque eu vejo que tem muita, né, vi que tem muita gente do Brasil, mas quando vocês veem venda aí, vocês podem entender também como uma prestação de serviço, né? Mas a gente tem que entender que a venda ou a prestação de serviço, ela não acontece até que ela esteja fechada. Então, olha a importância da constância, porque às vezes a gente acha que já aconteceu, mas não aconteceu. Então, tem que continuar fazendo. E essa pandemia veio mostrar para a gente novas realidades. E olha só, a gente fala aí de crise política, econômica e social. Isso daqui, que vocês estão vendo aqui, ó, isso, quando a gente fala de crise política, a gente está falando de Brasil e de Estados Unidos. Olha tudo que a gente passou agora, né, com a saída do Trump, a entrada do Biden, essa confusão que foi, o Trump não saía, e todo mundo sem saber o que vai acontecer, e lá no Brasil, da mesma maneira, lá no Brasil a gente está lá, um momento agora, né, vocês que estão aí no Brasil, as meninas que estão aí, estão vendo a confusão que está, e todo mundo fala mal do nosso presidente, outros são a favor, mas a gente precisa entender o seguinte, que independente da crise política, econômica ou social, nós temos que fazer o nosso papel. A gente tem que fazer a nossa parte, porque não vai ter um momento ideal, nunca. Esse momento não vem, não adianta. A gente tem que ter constância. E essa tecnologia, ela veio mostrar para a gente que a gente pode usar dela. A gente pode usar a tecnologia para chegar onde não chegávamos. Olha o café aqui mostrando isso. Aliás, o nome é uma delícia, né? Que eu sou cafezeira, eu sou mineira, eu adoro café. Então, olha o café mostrando isso para a gente. Nós estamos aqui numa reunião de café com pessoas do Brasil, né, de São Paulo, ali do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, e aqui dos Estados Unidos. Então, a gente tem que usar da tecnologia agora para chegar nessas pessoas e usar com uma estratégia. Não é só porque a gente tem a tecnologia, porque a tecnologia está funcionando, que a gente vai achar que vai dar certo. Não é assim. Então, precisa se determinar uma estratégia e entender o comportamento. Por quê? Porque o comportamento das pessoas mudou. Então, hoje a gente tem que entender como que o cliente compra, como que o cliente nos vê, como que o cliente entende, como que ele está tratando com o dinheiro dele, para que a gente vá também determinar a estratégia e a abordagem para poder vender. Então, mudou um pouco. As pessoas já não estão vindo mais até nós. Nós temos que chegar até eles. Então, nós temos que nos mostrar mais, nós temos que pôr a cara à tapa, nós temos que deixar a vergonha um pouco de lado, porque antes era muito cômodo, né? As pessoas nos procuravam e a gente então só tinha que vender, mas agora não. Agora nós temos que buscar essas pessoas. E a tecnologia deu chance para todo mundo.
Então, agora todo mundo está igual, todo mundo tem uma internet. Aliás, isso é muito perigoso, né? Porque todo mundo pode ser o que quiser nas redes digitais. Então, às vezes, o seu concorrente que precisava gastar um dinheirão para ter uma loja igual à sua, agora ele só põe tudo lá na rede digital, as pessoas já acham que ele tem a mesma condição que você. E não é essa a realidade. E aí, as pessoas se enganam muito, mas elas acabam comprando dessa outra pessoa. Então, a gente precisa determinar a estratégia, ver como vai abordar para então vender e usar de todas essas ferramentas. Então, vamos entender um pouquinho por que que venda exige mais do que esforço? Porque vender não é simplesmente chegar e apresentar o produto, não é mais, né? Para vender, eu preciso primeiro começar com planejamento. Então, quando eu falo de determinar uma estratégia, é pensar antes. Então, agora, as pessoas falam, nossa, até então eu não mexia na internet. Então, agora não é simplesmente abrir um Instagram, não é simplesmente abrir um Face que as coisas vão acontecer. Não é assim, porque tem muita gente fazendo. Então, a gente precisa determinar primeiro como vou fazer, quais os canais eu vou usar e quem é o especialista que vai me ajudar. A gente tem que lembrar, gente, que cada macaco no seu galho. Não adianta querer fazer de tudo um pouquinho. Ah, eu vou levantar, eu vou postar, eu vou tirar foto, eu vou vender, eu vou ligar para o cliente. Não é assim que as coisas acontecem. Então, a gente precisa, olha aí essa pirâmide que eu desenhei, a gente vê que tem que gerenciar o processo, tem que ter técnicas eficazes, mas o mais importante da pirâmide é a atitude. E quando a gente fala dessa atitude, é dar o primeiro passo lá para o topo. O primeiro passo para eu me organizar, para eu gerenciar, para eu colocar tudo no papel, para eu fazer um planejamento, para eu determinar quem são as pessoas que vão me ajudar, quais são as ferramentas que eu vou usar, e isso dá trabalho. Isso não é fácil. Então, a constância precisa acontecer. Eu preciso fazer isso do começo ao fim. Eu não posso ter preguiça, eu preciso me esforçar para que as coisas aconteçam. E eu preciso que vocês entendam isso, porque eu tenho ouvido muito e visto muitas pessoas falando assim: eu vou abrir uma loja na internet porque eu vou vender. Eu vou abrir uma lojinha no Instagram porque eu vou vender. E não é só abrir, gente. Deve ter alguém, algumas de vocês que já fazem isso e sabem que não é assim. Não é só abrir e já começar a vender. Tem muita coisa por trás. Importante que se entenda isso antes, para que não venha frustração, para que não venha você determinar um tempo, usar um tempo, perder, né, gastar um tempo e depois se frustrar porque o resultado não veio como você esperava. Então, olha só, atitude nas vendas, você precisa ter uma atitude de vitória, vitoriosa. Mas para você ter essa atitude de vitorioso, você precisa se preparar antes, para que você tenha o resultado que você quer. Sabe por quê? Porque senão você vai lá se vitimizar. Eu fiz, mas não deu certo. Eu abri a loja, mas não vendeu. Eu abri uma página no Face, mas não consegui, não deu certo. Então, eu pus essa frase aí que fala assim, olha, não deixe as coisas que você não pode fazer atrapalharem as que você pode fazer. Então, faça aquilo que você consegue fazer, que você pode fazer com a maior excelência possível. Aquilo que você não consegue fazer, peça para alguém fazer para você. Planeje, organize-se, ponha numa ordem de prioridade o que é preciso ser feito, o que eu sou bom e o que eu dou conta de fazer, e o que eu não consigo fazer e que eu vou terceirizar para uma outra pessoa, para que eu, então, venha ter sucesso e possa ter essa atitude vitoriosa, para que eu, então, não incorpore aquela situação de se vitimizar, porque muita gente faz isso. Põe a culpa no acaso, põe a culpa na falta de planejamento para assumir uma situação de vítima, né? Então, olha só, quando a gente fala de prospecção, o que é isso? Como que eu vou chegar no meu cliente? Eu preciso prospectar o meu cliente. Eu preciso
chegar onde meu cliente está. Então, olha só, eu preciso conquistar novos clientes. Eles não vão, num passe de mágica, sair da cartola e me achar. Não é assim. Então, eu preciso todos os dias fazer algo. Eu preciso sempre conquistar novos clientes. Por quê? Porque eu preciso manter aqueles que eu conquistei, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, e conquistar sempre novos. E agora isso é mais importante do que nunca, porque antes, quando a gente trabalhava com lojas físicas, as pessoas não tinham acesso a tantas lojas, as pessoas não tinham acesso a tantos produtos, a tantas oportunidades. E agora basta um clique na tela do celular ou do computador e você compra da China, você compra dos Estados Unidos, você compra dentro de qualquer cidade do Brasil, né? A entrega chega com 2, 3 dias, então é tudo muito fácil. Então a gente tem dois processos aí, ó, de conquistar o cliente numa constância para sempre ter novos clientes e manter aqueles clientes que a gente tem. Então, olha só, a etapa do processo de vendas que demanda é a que demanda mais energia e tempo. É o mais difícil do processo, é conseguir esses clientes novos. E depois a gente tem que mantê-los, e a gente vai falar então um pouquinho sobre isso. Como que são então os novos modelos de oferta de produtos? Vocês já devem ter ouvido falar muito do funil de vendas, né? Que é muito em moda falar, eu tenho que ter um funil de vendas. Mas afinal de contas, o que é o funil de vendas? O que eu tenho que fazer para ter esse funil de vendas? Funil de vendas é só para a empresa grande? É só para o Magazine Luiza? É só para empresas fora do meu padrão, do escopo da minha empresa? Não. Funil de vendas é para qualquer tipo de empresa, porque é um processo. É um processo que eu vou fazer para que eu consiga, então, converter os interessados em cliente. Porque o que mais a gente escuta quando vê na internet é o seguinte: eu fui para a internet, um monte de gente vê o meu produto, um monte de gente vê o meu site, mas eu não consigo vender. Então, eu preciso ter um processo para que essa venda aconteça. Então, olha só, a gente tem lá em cima os desconhecidos, pessoas que até então não sabem quem é você, quem é a sua empresa. Né? Você é simplesmente mais uma pessoa num mar aí de tantas empresas. Então, o primeiro passo é atrair. Então, eu preciso atrair este cliente. Então, como que eu vou atrair? Aí a gente tem os blogs, né? Tem as palavras-chave. Por isso que eu falo com vocês que a gente tem que ter pessoas para nos ajudar quando a gente vai para o marketing digital, para essa área digital. Porque não é só eu colocar lá no Instagram. Eu tenho que ter uma pessoa que entende qual que é a palavra-chave que vai fazer com que esse cliente chegue até a minha empresa. Como que eu vou otimizar esse processo? Quantas vezes eu vou postar por dia? Qual que é o processo? Como que eu vou atrair? Como que eu vou aparecer lá na tela, na telinha do telefone da pessoa que eu quero que me veja? Então, isso tudo não acontece por mágica, né? O Instagram, ele tem os processos deles, são códigos que eles vão seguindo. Então, quem entende disso vai saber te direcionar. Enquanto eu não entendo, então não adianta. Isso custa dinheiro, mas se eu não fizer, eu tenho uma frase que eu carrego sempre comigo, que é o seguinte: caro é o que não vende, ou caro é o que não dá resultado, não é? Então, assim, eu preciso soltar um pouquinho do dinheiro para que o dinheiro venha. Não adianta, gente. É assim, eu solto um pouquinho, eu dou um pouquinho, e aí eu tenho o retorno dele. É sempre assim. Então, contrate uma pessoa especialista, uma pessoa que sabe o que está fazendo para atrair esse cliente. Quando ele atrai, quando você consegue atrair, aí você então tem a visita. Você tem aquela pessoa que então entrava na sua loja, que hoje ela entra aí no seu celular, na sua loja virtual, não sei, ou mesmo na sua loja física. Então você tem essa pessoa te visitando,
né? A partir do momento que ela te visita, opa, uau, já conquistei, yes, já conquistei um passo, que é um passo de cada vez do processo. Agora eu tenho visitante e eu preciso converter isso, porque não adianta. Vamos pensar na loja física. Não adianta aquele tanto de gente entrando na minha loja e olhando os meus produtos, mas não comprando nada. E na internet é a mesma coisa. Não adianta nada as pessoas visitando, achando lindo o que eu posto, mas não vendendo. Então eu preciso converter. Então, como que eu vou converter? Eu preciso transformar isso em leads, em pessoas que realmente têm interesse, pessoas que realmente vão comprar. E aí, dentro do lead, eu não vou entrar muito ainda, né? Porque a gente não tem muito tempo, mas a gente tem o hot lead e o cold lead ainda, né? Que é aquele cliente quentinho ali, que tá facinho de eu fechar a venda, e aquele que eu tenho que trabalhar ainda muito. Então, olha só, o trabalho, essa palavra trabalho não sai nunca, tá? Até aqui eu ainda estou. Lembra lá na frente, quando a gente falou, é um processo, a venda só acontece quando ela é concretizada, que ela não se concretizou ainda. Eu ainda estou ainda no processo. Então, eu peguei um desconhecido, eu atraí, ele agora é uma visita e agora eu preciso converter, transformar isso em lead. Como que eu vou transformar esse lead? Eu preciso, então, oferecer o produto certo. Então, eu preciso saber se essa pessoa que está ali ou na minha loja física ou na minha loja virtual, se eu tenho o produto que vai atender essa pessoa. Então, existem mecanismos para isso. Então, você tem aí os e-mails, tem os atendimentos, você vai nutrir esse lead através de conversas, né, de ligações, você vai trabalhando isso para você entender, despertar a vontade da pessoa, entender se essa pessoa tem aquilo que você está oferecendo, ela quer aquilo que você tem para oferecer. E aí, quando você encontra, então, essa pessoa, ela se torna o seu cliente. E aí a venda se concretiza. Aí, então, você faz uma venda e transforma isso, então, em dinheiro, porque na realidade, gente, a gente pode florear, mas o que a gente precisa mesmo é que o dinheiro entre, não é? O negócio é muito lindo, mesmo o negócio, tem uma pessoa aqui que falou que trabalha numa ONG. Mesmo a ONG, para ela acontecer, ela precisa de dinheiro, não tem como ajudar se não entra dinheiro, não é? Então, assim, eu não tenho como falar, eu preciso falar do lucro, ela precisa dar lucro, mesmo que esse lucro eu vá trabalhar esse lucro de uma maneira aí, ajudando os outros. Então, eu preciso ter em mente o tempo todo que eu preciso converter esse cliente, esse visitante, esse primeiro desconhecido, que depois se torna um visitante, depois se torna um lead, em um cliente. Ele precisa comprar. E depois que ele compra, eu preciso encantar, mais do que nunca. Isso aqui sempre as pessoas falaram que você tem que encantar seu cliente, mas agora, com o advento agora da internet, popular do jeito que ficou, mais do que nunca eu preciso encantar. Porque com um deslizar de um dedinho, você, sem querer, recebe a foto do seu concorrente. Porque é assim. Só de você escrever lá o produto que você procurou, você já vai começar a receber os advertisements, né? As propagandas de tudo que é relacionado com aquilo que você está procurando. E aí é muito fácil do seu cliente te largar e trabalhar e comprar de outro, porque ele tem muito acesso. O acesso agora é muito mais fácil. Então, mais do que nunca, a gente precisa encantar esse cliente. Então, tá vendo como não é da noite para o dia, não é um passe de mágicas e não é fácil. É trabalho constante, do começo ao fim. E a gente tem que ter essa ciência, tá? Então, assim funciona o funil de vendas, o famoso funil de vendas que todo mundo conversa, e mais para frente, a gente, na hora de tirar dúvidas, se vocês tiverem dúvidas com relação a ele, a gente vai conversar mais. E quem que usa esse funil de vendas? Olha, tem empresa grande aí que sabe fazer isso muito bem. E eu peguei o McDonald's, por quê? Porque o McDonald's é uma empresa que está no mercado há anos e não tem jeito. Eu era pequena, McDonald's era o sonho. E eu já estou com 50 anos depois, o McDonald's é um sonho ainda. Por quê? Porque eles fazem todo o processo. Não sei se vocês sabem,
O McDonald's não é uma empresa de vender sanduíches. Eles têm uma estratégia. Lembra lá atrás? Olha como tudo está interligado. Lá atrás, quando a gente falou de estratégia, o McDonald's, eles têm uma estratégia de vender as franquias, mas o negócio deles mesmo é real estate, né? Então, o negócio deles são as lojas, a localização das lojas. Olha como que a estratégia é importante. Então, quer dizer, o que que eu quero? Eu quero pontos bons que vão valorizar, que vão crescer, esse é o meu negócio. Como que eu vou fazer isso? Eles foram se organizando e eles vendem lanches para chegar lá naquele objetivo que é o imóvel e não o lanche. Mas olha só quantas estratégias eles usam. Olha aí, ó, quantas vezes a gente vai com os filhos da gente no McDonald's porque eles gostam e a gente acaba comendo um lanche, por quê? Porque lá eles me oferecem um combo, né? Ah, se eu comprar só 2 é 40, mas se eu comprar para a família inteira é 49. E aí você se depara comendo um McDonald's que você nem queria comer, né? Porque agora a gente vive de dieta, essa mulherada aí, eu tô falando só com a mulher, todo mundo sabe o que eu tô falando, né? A gente vive de dieta, mas você acaba dando uma mordidinha ali no McDonald's, ou come uma batatinha que não é batata de verdade, mas você come. Por quê? Porque eles têm essa estratégia de atrair o cliente, de encantar o cliente, né? De trazer para essa pessoa que está lá fora para dentro da sua empresa, e depois que ela está lá dentro da empresa, eles vão então oferecendo várias coisas. Então vamos entender um pouquinho como que a gente pode fazer isso na nossa empresa, né? Quais são os passos para a gente fazer isso na nossa empresa? Porque nós não somos o McDonald's, mas nós temos que lembrar também que o McDonald's foi pequeno um dia. Eles não chegaram onde chegaram, eles nasceram grandes. Eles se tornaram grandes, que eles determinaram onde que eles queriam, eles se organizaram, determinaram uma estratégia e foram trabalhando passo a passo. Então, como que eu vou fazer isso na minha empresa? Na minha empresa, eu preciso primeiro, então, atrair cliente. E a gente tem que lembrar que o cliente, ele tem uma frustração com alguma coisa, ou ele tem uma curiosidade, ou ele tem um sonho. Então, eu tenho que entender, eu tenho que fazer uma leitura desse meu cliente. O que que ele tá? Ele tá frustrado? Ele tá assim, eu queria morar nos Estados Unidos e eu tô aqui no Brasil e eu quero ir para lá? É isso? É a frustração que vai trazer esse cliente para mim? Ou é a curiosidade? Ai, como é que será que é fazer isso? Como é que será que é morar lá? Será que é bom? Às vezes a pessoa não está frustrada, gosta de morar, por exemplo, no Brasil, mas pensa, como será morar nos Estados Unidos? Agora já tem alguém que tem um sonho, né? Nossa, desde que eu me entendo por gente, aí era o meu caso, né? Eu sempre quis vir para os Estados Unidos, então era o meu sonho vir para aqui. Então, você precisa entender o seu cliente para que você saiba, então, como que você vai atrair. Porque aí, de acordo com o que ele quer, se é uma frustração, se é uma curiosidade ou se é um sonho, é como você vai ter aquele gancho para você trazer o cliente para o seu negócio. E nós temos aí, ó, o passo número 2. Como que a gente faz isso? A gente tem que ter um modelo de oferta. E aí, gente, eu não podia deixar de pôr essa foto, porque olha só, quem não fica lá olhando aquela mulherada linda de corpão lá no Instagram? Todas vocês. Pode falar que sim, pode falar que não, pode, mas a gente fica lá olhando, né? Aquele corpício que eu queria ter, que eu tô cansada de saber que não tem jeito, ou eu tranco a boca e fico 3 horas na academia, senão não vem, mas eu ainda acabo caindo naquela lá de passar lá e ver uma propaganda de uma injeçãozinha, um creme que eu passo, qualquer coisa que vai milagrosamente me transformar. Não adianta, gente, não adianta. Eu tenho que fechar a boca, eu tenho que malhar, eu tenho que tudo. Mas por quê? Eu tenho uma frustração. Eu tenho uma gordurinha que está me incomodando. Ou porque eu tenho uma curiosidade. Será que esse negócio funciona mesmo? Ou porque eu tenho um sonho. Eu quero estar magrinha para eu entrar naquele biquíni. Eu acabo caindo. Caio naquela conversinha, né? De ver lá aquele corpinho e achar que eu vou ter aquilo lá. Então, olha só, eu preciso estabelecer uma conexão da pessoa com o meu negócio. Então, eu vi aí, tem a Jaque lá do Rio que faz as sapatilhas, né? Então, eu preciso criar uma maneira da pessoa sentir isso. Então,
fotos que atraiam, eu preciso saber qual que é a frustração, é o sonho, o que que é que essa pessoa tem, para eu saber como que eu vou oferecer. Não é? Então, vai ser um vídeo, vai ser uma foto, vai ser mandar uma sandalinha ou uma sapatilha para uma blogueira, para ela colocar no pé e despertar em mim aquela vontade, porque é isso que acontece. A gente vê lá a sapatilha no pé da blogueira e a gente quer no nosso pé também. Isso aí, gente, olha para vocês verem como que o poder mudou de mãos, né? E eu vou falar com vocês que, infelizmente, porque antigamente, posso falar aqui porque a gente está entre mulheres mesmo, né? Entre amigas, mas antigamente o poder estava na mão de quem tinha conhecimento, né? A gente pagava caro pelo conhecimento, essas pessoas eram as pessoas do poder, a gente pagava pelo conhecimento que a gente ia aprender. Mas o poder hoje está nas mãos de pessoas que às vezes não têm nada, são vazias, vazias. Lá no Brasil agora, eu cheguei do Brasil agora, né? Quem está no Brasil está vendo aí uma moça que está aí no Big Brother, me parece, e ela está perdendo milhares de seguidores porque as pessoas estão vendo quem ela realmente é. Por quê? Porque na internet você pode ser quem você quiser. Você cria aquela pessoa, cria aquela imagem. Ela tinha muitos, muitos seguidores e agora ela está perdendo seguidores. Porque na hora que ela caiu lá na vida como ela é, as pessoas estão vendo quem é a pessoa, né? Mas isso não é todo mundo, não é todo mundo que tem essa janela para a gente ver. Então, às vezes, as pessoas compram o sonho. Elas compram a frustração, elas compram aquilo que elas querem ser. Então, eu preciso gerar essa conexão. Eu preciso criar uma história, uma imagem que vai transportar o cliente para aquilo que ela quer, que ela deseja. E se o que ela deseja é ser linda, eu tenho que pôr minha sapatilha no pé de uma moça linda. É assim que as coisas funcionam hoje. Porque aí eu vou querer também essa sapatilha no meu pé. Então, essa conexão é muito importante. Como que eu vou criar essa conexão com o cliente? Como que eu vou transportar o cliente para a realidade do meu produto, do serviço que eu faço ou da empresa que eu trabalho? E depois, então, olha só, a gente fala de desvendar o problema. A gente precisa criar um gatilho. Então, você atraiu a pessoa, né? Você transportou essa pessoa, então, para o mundo, para o que ela quer, e aí você precisa criar um gatilho para poder amarrar essa pessoa. Então, um gatilho podem ser 7 problemas, 7 barreiras, 5 problemas, 3 mitos, né? Então, por exemplo, olha, 3 mitos sobre investimento imobiliário. Então, eu vou falar o que é que as pessoas não sabem, às vezes, sobre investimento imobiliário. Então, aí eu ponho lá, você precisa ter experiência para investir, você vai ficar rico super rápido, você precisa de muito dinheiro para investir. São coisas que a gente vê que as pessoas acham que vão acontecer, mas que não vão acontecer, não é? Então, eu vou trazer a verdade. Então, é o seu momento verdade. É você explicar, trazer a resolução de uma maneira real para o seu cliente. Então, por isso que as pessoas falam assim muito. Cria um canal no YouTube, cria uma rede onde você esclarece, porque assim você vai desvendando os problemas para concretizar a sua venda. Esse é o passo número 3. E aí a gente tem, então, que apresentar uma solução, não é? Se a pessoa está procurando algo, eu tenho que apresentar a solução, eu tenho que mostrar como eu vou resolver o problema dela, como que eu vou confrontar o cliente e rebater as objeções. Então, eu tenho que entender o meu produto e já entender o cliente, por isso que eu faço todo um planejamento antes, para saber como que eu vou trabalhar. Qual vai ser a objeção que ele vai ter e como que eu vou trabalhar isso? Como que eu vou fazer aquela entrega? Né? Vai demorar um pouco, então eu tenho uma segunda opção de entrega que seja um pouquinho mais caro, mas que vai atender o cliente. Né? Como que eu tenho que oferecer uma solução. Se a pessoa está frustrada, porque agora a gente está na pandemia e os restaurantes fecharam, então, como aumentar o faturamento do seu restaurante 30% nos 3 próximos meses? Então, eu preciso mostrar para o meu cliente como que eu vou resolver o problema dele, qual a solução que eu vou trazer para você. Então, essa aqui seria, por exemplo, uma empresa que vai prestar consultoria para um restaurante. Não é só assim, eu vou melhorar o seu restaurante, é como que eu vou aumentar em 30% nos 3 primeiros meses. Eu preciso ser específico
para que o meu cliente, então, queira comprar de mim, né? Qual vai ser a solução que eu vou apresentar para ele? E aí, então, para apresentar uma solução, você tem que ser uma autoridade. As pessoas têm que reconhecer em você um entendedor daquilo que você faz, um bom entendedor, e precisa entender que você tem conhecimento, que você sabe o que você está fazendo, né? E aí é o que a Jane falou, ela estuda, ela está sempre preocupando em ter mais conhecimento, em aprender mais. Para quê? Para ser autoridade. Autoridade para ela? Não. Para que o cliente veja isso nela. Para que o cliente vá procurar a Jane como um diferencial dos outros. A gente sabe que corretor, na Flórida, a gente tropeça em corretores, não é? Mas você precisa ter o diferencial, então você precisa ter autoridade, você precisa ser entendedor daquilo que você faz. Então, olha a constância aí, olha o trabalho duro aí aparecendo de novo, né? Não é abrir o negócio e não estudar mais, parar de fazer parcerias, parar de adquirir conhecimento, parar de estar lá, fechou o canal, não. Eu tenho que continuar fazendo tudo que eu fazia desde o começo para ter constância e para que as pessoas entendam que eu sou uma pessoa de autoridade, que eu posso resolver o que ela quer, que eu posso oferecer o produto que ela está buscando e resolver o problema dela. E aí vem o passo 6, então, que são os seus diferenciais. O que eu faço de diferente? O que eu vou oferecer de diferente? Porque agora, mais do que nunca, nesse mar de opções que nós temos, só do deslizar dos dedos, mais fácil está eu ver a vantagem de um, a vantagem de outro, o preço de um, preço do outro, não é? Então, como que é o seu produto ou serviço? O que ele faz? O que você faz de diferente? O que você faz de melhor? O que você faz de mais barato? O que você faz de mais rápido? Então, como que você vai se diferenciar, não é? Então, olha só, eu falei do quadro mental do prazer. O que é isso? Como que você vai proporcionar um prazer para o seu cliente? Como você vai proporcionar mais tranquilidade para ele, mais tempo? Porque no final é tudo isso que o cliente quer. Ele quer o melhor, pagando menos e o mais rápido possível. Não, é isso que ele quer. Então, você tem que sempre tentar oferecer algo um pouquinho mais rápido, um pouquinho melhor e um pouquinho mais barato para você se diferenciar. Então, não tem segredo, é a constância, sempre fazer um pouquinho para que você esteja sempre à frente dos seus concorrentes. E o passo 7, que é o preço. Porque, gente, agora, com o apelo da internet, as pessoas vão muito pelo preço, né? Então, olha só, quanto valeria o item da oferta? Aí eu pus aí, né? E o precinho, ó, vocês lembram lá do Chico Anísio? Porque, olha só, muita gente olha qualidade, mas não quer dizer só porque ele olha para qualidade que ele vai pagar qualquer preço. Então, ele olha a qualidade e hoje não achem que vocês têm o que os outros não têm, porque todo mundo tem acesso a tudo hoje. Então, tem muita gente lá fora com a mesma qualidade que vocês. Então, eu tenho que pensar nesse preço. Eu tenho que oferecer algo também com relação ao preço. E para eu mexer no meu preço, eu preciso mexer na minha empresa da porta para dentro. Porque da porta para fora é tudo igual, é o mesmo governo, são as mesmas regulamentações, são os mesmos impostos. Então, eu preciso ver da porta para dentro como que eu vou ganhar eficiência, diminuir o meu custo, para que eu consiga, então, reduzir o preço para o meu cliente. Então, esse cuidado da porta para dentro precisa haver. Então, é procurar assim, não é abrir uma loja e já oferecer, contratar por exemplo, um serviço de entrega e fazer só com eles. Não, é constantemente, a cada 2 meses, reavaliar os preços. Tem alguém oferecendo mais barato para que eu possa transmitir isso para o meu cliente? Então, como que eu vou fazer o meu cliente economizar mais? Para que ele, então, continue comprando de mim. E o cliente adora saber que ele está ganhando alguma coisa. Então, assim, essa coisa do bônus, eu pus aí, você ganha o bônus
Gente, todo mundo gosta. Aí pode ser nos Estados Unidos, na China, no Japão, no Brasil. Falou que eu estou ganhando alguma coisa, eu quero. Então, lembre-se sempre, ofereçam bônus, ofereçam algo mais. Às vezes eles nem vão usar. Mas só de você oferecer, ele já quer o seu produto, não é? Mostre para ele o que que ele vai perder se ele não comprar de você e, além disso, o que que ele vai levar a mais. Então, você precisa ter essas duas estratégias. O que que ele vai perder se ele não fizer e o que que ele vai deixar de ganhar também, porque você vai dar um bônus para ele. Garantia de satisfação também é muito importante. Tá? Garanta o seu trabalho, garanta o seu serviço, garanta o seu produto, porque se você é autoridade, você pode fazer isso. Então, deixe expresso a garantia que você dá. É. Oi? Tenta mudar o slide de novo, porque o slide não mudou pra gente. Não. Peraí, deixa eu ver aqui então. Desculpa estar interrompendo. Não, claro. Deixa eu ver. É tão interessante que você está falando, mas o slide, eu vi que você clicou ali, pique, e não mudou o slide. Deixa eu ver aqui. Peraí. Agora tem que pôr óculos, gente, porque sem óculos. Vamos ver aqui, ó. Tenta fazer o share de novo do seu screen. Deixa eu pôr de novo aqui. Aí. Aí deu para aparecer agora? Ah, isso. Desculpe. É isso, esse aí, ó. Então, eu coloquei aí o escolinha do professor Raimundo, tá vendo? Então, que é o 7º ponto, que é o preço, né? Então, só repassando rapidinho aqui. É o preço de contraste, né? Quanto valeria cada item de oferta quando você tem uma oferta, o preço da oferta, o que o cliente perde se ele não comprar, e você ainda ganha bônus. Gente americana é mestre de fazer isso. Lá aqueles propagandas de televisão, lá compre 2 cremes. E não é só isso, você ainda leva mais um creme, sempre um bônus. Veja como você consegue oferecer um bônus para o seu cliente. Dê a garantia de satisfação, mostre que você tem certeza que ele vai ficar feliz, contente, terá os resultados e que você garante isso. E o mais importante de tudo, que está super na moda, é a lei da escassez, né? Que agora, por exemplo, no real estate, a gente não está nem precisando fazer, porque não acha casa para vender mesmo. Então, a lei da escassez já está aí, ó, verdadeira. Então, assim, olha, gente, eu tenho 3. A gente tem que aprender com os americanos mesmo, não é assim? É a última oportunidade, é só hoje. Aí amanhã também é só hoje, depois de amanhã também é só hoje. Ou seja, use a lei da escassez. Quando você faz uma oferta, essa promoção dura, mas mantenha, porque senão também você perde a credibilidade, né? Então, use bastante da lei da escassez para que você venda o seu produto. Então, olha só, quando a gente mudou o slide aí, isso. Então, quando a gente está falando de preço, eu pus aí, olha, o preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por isso. Então, olha só, o preço, gente, não é o que vocês acham. O preço é o que seu cliente vê. Então, quem determina o preço não é você. Quem determina o preço é o mercado e o quanto o seu cliente vê de valor no produto que você tem. Então, por isso a importância disso, por isso a importância de fazer todo um processo, de atrair o cliente, de criar essa conexão, de transportar o cliente para a vida do seu produto, como que ele vai se enxergar, relacionar isso com uma política de desconto, tentar minimizar o preço máximo para esse cliente estar sempre feliz com você. Então, é cíclico, não é fazer uma vez só. Isso é um trabalho cíclico, constante, tá? Para qualquer tipo de negócio, gente, para qualquer. Não tem segredo. Pode ser venda, pode ser prestação de serviço, pode ser online, pode ser pessoa física, aquela cliente lá, aquela loja física, não faz diferença. Então, o que que a gente precisa fazer? Olha, número 1, atrair o cliente. Pense, como que eu vou atrair esse cliente para minha empresa? Antigamente, a gente colocava no jornal, eu sou dessa época, viu, gente? A gente colocava no jornal, a gente botava outdoor, e hoje em dia tem inúmeras maneiras de atrair o cliente. E eu preciso entender isso, os tempos mudaram e as ferramentas são outras. Depois que eu atrair esse cliente, como que eu vou fazer a conexão?
O meu cliente agora está na minha loja, ou já está no meu Instagram. Como que eu vou fazer a conexão com ele? Como que eu vou transportá-lo para o meu mundo, para que ele tenha vontade de estar lá me seguindo, participando? Como que eu vou desvendar o problema dele? Eu preciso entender qual que é o problema e desvendar para que ele acredite, para que ele saiba que eu posso resolver o problema dele. Não é uma farsa, eu tenho autoridade, eu posso fazer isso. Eu faço isso como? Apresentando uma solução. Então, eu mostro para ele qual que é a solução que eu tenho para ele, como que eu vou resolver o problema dele, mas tem que ser de uma maneira específica e não generalizada. Lembra lá do exemplo? Não é ajudar a empresa, é reduzir, é aumentar as vendas da empresa em 30% nos próximos 3 meses. Então, essa é a solução real que eu vou trazer para você. Por que que eu vou trazer essa solução para você? Porque eu sou uma autoridade. Eu sei o que eu estou falando, eu sei o que eu estou fazendo. E para isso, para saber o que eu estou falando, saber o que eu estou fazendo, eu preciso sempre estar estudando, me aprimorando, entendendo cada vez mais do meu negócio. Mostrar sempre os meus diferenciais, né? Porque o que que você vai ter a mais? Qual que é o plus que você tem? Se você deixar de comprar comigo, o que que você vai perder? E o que que você vai ganhar comprando comigo? E o meu preço, eu vou estar sempre trabalhando nele, para que você tenha sempre a melhor qualidade, mas com o menor preço, tá? Então, para isso, gente, a gente precisa entrar em ação. Não adianta querer vender se não fizer isso tudo. Então, eu preciso determinar a estratégia, achar as pessoas que vão ficar comigo, e a partir de então, usar esses 7 passos para fechar a venda. Então, a partir dessa palestra, o meu convite para vocês é que vocês identifiquem algumas coisas para que os resultados, então, passem a acontecer. Então, o que que você vai fazer? Você vai identificar o que que eu devo fazer com mais frequência. O que que é que eu devo fazer mais vezes e o que que é que eu devo fazer com menos frequência. Sabe por que que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente perde muito tempo, às vezes, passando ali o dedinho no telefone na internet e está deixando de ligar para o cliente, né? E está deixando de pesquisar o preço para poder, do meu fornecedor, para oferecer uma mercadoria mais barata para o meu cliente. Eu estou deixando de renegociar uma nota lá que eu preciso, que eu posso às vezes pagar ou ter um desconto. Então, o que que eu devo fazer com mais frequência e o que que eu devo fazer com menos frequência? Prioridade. Depois disso, vocês vão identificar o que que vocês podem deixar de fazer. Vocês vão se impressionar que tem muita coisa que vocês não precisam fazer e não devem. Às vezes tem uma outra pessoa que faz isso melhor que você, com mais conhecimento. E você pagando essa pessoa para fazer, você vai reverter o seu tempo em algo mais produtivo, vai vender mais e vai gerar o lucro para pagar essa pessoa. Então, faça aquilo que você é competente para fazer, mas aquilo que você não é, passe para alguém fazer. E quais as coisas novas que você deve fazer? Com esse novo mercado, o que que eu devo fazer? O que que é de diferente que eu não fazia e que eu posso fazer? E determine quando você vai colocar em prática. Porque se você não colocar uma data, não se realiza. Se o sonho, a gente fala muito com sonhos, sonho sem data não se realiza. E a ação sem data também, ela vai ficando, sabe aquela segunda-feira que você vai começar a dieta? É bem assim. Então, não é a segunda-feira, é a segunda-feira, dia tal, mês tal, ano tal, às 8 horas da manhã. Então, tem que ter uma data para que você, então, coloque em prática, tá? Então, ficam aí 5 ações para que vocês façam, para que vocês consigam colocar isso em prática, melhorar o resultado de vocês, que é o que eu posso fazer com mais frequência, o que eu devo fazer com menos frequência, o que eu posso deixar de fazer. Otimizem a agenda. E aí descubram coisas novas que vocês podem fazer para que vocês passem a pensar diferente, agir diferente, ver coisas diferentes, oferecer coisas diferentes
e determine um prazo para fazer isso. Então, olha, não fique paralisado em pensamento, não fique só se achando. Eu tenho certeza que muita gente aqui pensou que podia na ideia do Uber, eu tenho certeza que muita gente aqui pensou na ideia do Airbnb, eu tenho certeza que muita gente aqui pensou, viu um produto e falou, nossa, eu já pensei em fazer aquilo, eu podia, eu pensei naquilo ali antes deles fazerem. Muita gente, né? Quem não? Quem não já não teve esse pensamento? A diferença está na ação, não é? Então, é fazer, não é só pensar. Então, aí, ó, comece aí, ó, pule na água, ou seja, faça, tenha ação para que as coisas aconteçam, mas tenha frequência e persistência, porque se você só pular na água, mas não nadar ou não remar, você não sai do lugar. Então, tenha frequência e persistência no que você faz, mas sempre com o processo, porque senão você roda, 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 nada, nada, nada e morre na praia. Você precisa ter um processo para que as coisas aconteçam. Nada acontece por acaso, tá, gente? Quando vocês verem aquela pessoa lá de sucesso, aquele sucesso ele não veio por acaso. Existe um processo ali por trás. E usem todos os meios que vocês tiverem disponíveis. Agora são muitos. Agora tem aí ó, a internet, cada dia lança um, agora tem aí um novo, o Clubhouse. Né? Escolha, também não cai em tudo. Escolha, sente, planeje, escolha aqueles que vão chegar ao seu cliente, que vão levar ao seu resultado. Mas use os meios disponíveis. E aí, com isso, não tem segredo, o sucesso vem e as vendas se concretizam, podem ter certeza. Viu? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho sobre investimento, tá? Eu falei agora de vendas, mas eu trabalho muito com investimento aqui nos Estados Unidos. Se vocês também quiserem depois saber qualquer coisa sobre investimento, podem me perguntar. E lembrem-se o seguinte, que quando você faz tudo isso na sua empresa, no seu dia a dia, é porque você quer chegar em algum lugar. E aí eu vou contar para vocês uma novidade que a Jane nem sabe, é novinha. Eu vou compartilhar isso aqui com vocês. A minha entrevista de cidadania saiu agora para o dia 10 de março. E como a gente está falando de objetivo, eu vou compartilhar isso com vocês. Eu sempre tive um objetivo de vida, que era ficar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses em algum lugar do mundo. Eu sempre tive isso para comigo, que eu queria fazer isso. E eu fui me organizando para isso. Fui me organizando, eu tinha isso pré-determinado. E aí agora, com a cidadania saindo, eu consegui já colocar isso então em prática, já fiz todo o meu planejamento. Então, a partir de abril ou maio, né, aí vai depender dos papéis, eu vou passar a ficar 6 meses nos Estados Unidos e 6 meses em algum lugar do mundo. Então, eu queria o exterior, mas aí como agora a gente está com essa coisa do Covid, eu vou ficar esses primeiros 6 meses em Arraial, em Porto Seguro, pertinho de Porto Seguro, e depois dos 6 meses eu volto para aqui, depois no meu próximo ano, eu planejei a Tailândia. Então, vai ser assim, ó, 6 meses aqui, 6 meses em algum lugar. E para fazer isso, gente, para conseguir isso, eu me organizei muito, eu trabalhei muito, eu me planejei. Então, assim, é um sonho que eu estou realizando, que eu sei que é uma coisa que todo mundo gostaria muito de fazer. Por isso que eu estou compartilhando aqui com vocês, porque é possível. Se eu fiz, todo mundo pode fazer, não é? Então, hoje eu tenho a independência financeira para isso, através dos rendimentos, mas é igual eu falo com os meus clientes, não tem como a gente pôr dinheiro no mercado também, se não tiver o dinheiro. Primeiro a gente precisa trabalhar duro, ter persistência e ganhar o dinheiro. E depois fazer o dinheiro trabalhar para a gente. Então, graças a Deus, eu sou uma pessoa que tive muita... eu falo com os meus filhos que eu tive, assim, deixa eu ver a palavra certa, assim, sabedoria, eu acho que é, para fazer tudo na hora certa, para poder agora desfrutar disso, né? Trabalhei muito para agora colocar o dinheiro para trabalhar para mim. Então, eu gostaria muito que vocês também tivessem essa oportunidade no futuro de fazer isso também, desfrutar do sonho que vocês têm, né? Daquilo que vocês
querem realizar, querem fazer, mas lembrem-se que para isso, atrás de tudo isso tem um processo, tem uma história e tem muita persistência. Tá bom? Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, por me ouvirem. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu deixei para vocês o meu endereço, todas as minhas redes sociais, vocês podem entrar em contato comigo. E se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, tá bom? Como que eu tiro aqui a tela? Deixa eu tirar a tela para a gente. Você consegue voltar a tela, Jussara, para a gente. É com você, você está com o roxo. Você vai no lado direito. Peraí, Jussara. Ah, óculos, Jussara, óculos. Alessandra, Oi. a Jane e Elaine, eu gostaria só de fazer um adentro aí na palestra da Alessandra, para algumas mulheres que estão aqui, dizer o seguinte. Primeiramente, parabéns, viu, Alessandra, pela sua belíssima palestra. Obrigada. Enriquecedora. E dizer aqui para algumas meninas que estão aqui, empreender, como vou citar aqui a Jaqueline, viu, Jaqueline? Se você me permite, vou citar você como exemplo, que você já colocou aqui no grupo, que você tem muita vontade de expandir seus negócios, né? E eu disse que o empreender, na minha visão e até pela minha trajetória, ele começa, logicamente, a Alessandra falou isso muito bem, de um ponto. E esse ponto, geralmente, ele é pequeno. E muitas das vezes, ele não está lá fora, ele está pertinho de você. O nosso grande erro, na maioria das vezes, é que a gente já quer começar no segundo, terceiro, quarto step. Avançamos o processo. E eu vou brevemente aqui, não é uma pergunta, só complementando a fala da Alessandra, o seguinte, eu já falei para vocês, quando eu estava no Brasil, eu era o quê? Educadora. Quando eu cheguei para os Estados Unidos, me colocaram num apartamento aqui em Camino Real, as meninas que moram aqui sabem, Boca Raton, eu e meu filho só, um apartamento imenso de $1.300. As meninas que sabem vão entender que há 7 anos atrás, para mim e meu filho, um apartamento de $1.300 não tinha sentido. E era um condomínio de idoso, não via ninguém, e eu olhei e fiquei apavorada, porque o apartamento era imenso, uma cozinha imensa, mas o que eu precisava, como qualquer imigrante quando chega? Fazer dinheiro e não gastar o dinheiro. E eu fui forjada a empreender, porque quando eu olhei a minha realidade, vi aquela cozinha, eu falei, e agora? E eu vi ao meu redor, comecei a procurar o que eu podia fazer. Dali que surgiu uma cozinha imensa. Eu falei, é aqui que eu começo. E comecei a cozinhar, fazer comida, marmitex. Então, eu utilizei as ferramentas que eu tinha uma cozinha grande, e outra coisa, eu tinha um outro desafio, eu não tinha carro, eu fiquei 2 meses sem comprar carro. Falei, bem, como que eu resolvo isso? E aí, Alessandra, eu usei aquele jornal que tinha aqui, era o Achei USA, você lembra? Tá vendo? Sozinha. Procurei o jornal, tinha um classificado, gratuito. Então, você pode buscar ferramentas gratuitas. O que é classificado? Falava 0 de inglês, que era tudo para brasileiro, e busquei alguém para entregar o meu marmitex, porque eu não tinha carro. Então, olha, gente, no Brasil eu não cozinhava nada, e dali eu fui procurar, eu tinha um telefone, fui procurar no YouTube receitas, e fui fazer comida, desculpa o termo, mas era comida para peão. Então, procurei o que tinha na minha redondeza, que era oficina mecânica, marmorar, essas pessoas que fazem as lojas que mexem com mármore, enfim. Alessandra, eu sobrevivi aqui, inicialmente, cozinhando, fazendo marmitex. Pagava o menino. Então, assim, o que eu quero motivar vocês é o seguinte, hoje eu poderia negar essa parte da minha história aqui, não tem por que negar. Foi aonde ali eu fui forjada a levantar custo, a saber que podemos empreender do nada ali, você busca e você tem alternativa. E o que foi que me motivou? Eu lembrei de uma passagem que tinha na Bíblia, que quando o profeta chegou na casa de uma viúva, e o marido dela tinha falecido, e ela tinha que pagar, e ficou com dívida. E o profeta perguntou a ela, o que você tem em casa? O que ela tinha. Então, e ela tinha azeite, não é? Para quem conhece a história, e dali ela foi multiplicando e vendeu, pagou os credores.
O que eu quero dizer para vocês? Não busque lá fora. Vocês têm dentro de vocês aqui, ó. Aqui. E muitas das vezes vocês querem criar, a gente quer criar estratégia mirabolante. Eu digo que é a disciplina. A constância e a disciplina. E não foi fácil. Processo, isso mesmo. Não foi fácil para mim, porque eu acordava qual era o meu diferencial, Alessandra? Aqui tem muita coisa congelada. E o que eu fazia? Não, para eu ganhar meus clientes, eu vou fazer diferente. Eu lembrava da minha mãe, que era mineira, Alessandra, e fazia tudo com alho, e minha mãe fazia tudo fresquinho. Então, o que eu fiz? Eu levantava cedo, cozinhava todos os dias com alho. Então, eu falava, ó, comidinha fresca, temperada. Quem comia uma vez, gente, comia, não parava. Jussara, olha como é que você está falando de tudo que eu falei. Olha só, você identificou que eram os peões, como você falou, ao redor. Como que você ia chegar neles através do jornal, que era onde chegava. Você garantia, quem comeu uma vez não deixa de comer. Você teve um diferencial. Viu, gente? Não tem segredo, não tem, é um processo. Se fizer, dá certo. Mas é isso aí, Jussara. Quantas pessoas pensaram em cozinhar e não cozinharam e não se mantiveram? Aí o diferencial é que você fez, não é? E eu deixo para vocês essa mensagem. Não tenham vergonha, não fiquem constrangida em recomeçar ou começar de algum ponto. Ainda que, por exemplo, no Brasil, eu não cozinhava, meu filho tinha uma babysitter e eu tinha uma funcionária dentro de casa. Eu não sabia nem onde ficava, eu fazia as compras e não sabia cozinhar. Mas a situação me forjou e daí eu fui criando estratégia. Então, eu deixo essa mensagem e agradecendo a Alessandra, porque não só para imigrante, eu estou deixando a mensagem, principalmente as meninas que estão aqui, mas quem quer empreender, começa de algum ponto. Começa de algo pequeno e vai se aprimorando ali para que, quando você chegar numa etapa maior, você vai estar bem. E aí, só para concluir, Jussara, por que você não continuou com comida? Porque, logicamente, não era meu sonho de consumo. Eu só ativei a minha vontade de empreender. E daí, meu segundo passo, eu comecei a trabalhar online. Eu lancei a Caju Import Export. Que foi, eu comecei a vender online. Outra história também. Então, eu comecei a criar habilidades que hoje todas elas, gente, me servem muitíssimo. Então, olha só, usou de todas as ferramentas, tá vendo? Olha só, que coisa boa. Então, é isso, eu deixo agradecendo muito a palestra e dando essa palavra para as meninas, que a gente tem um sonho. Logicamente, eu não gostava da situação que eu estava. Cozinhava muito, eu me queimava, era uma coisa... Mas todos os meus clientes saíam satisfeitos com o que eu apresentava. Então, eu deixo essa palavra para vocês. Antes de vocês chegarem lá, tem um processo. Pouquíssimas pessoas têm, talvez, a disciplina, a calma. Não estou dizendo que é fácil, não. Porém, com certeza, os resultados virão. Certeza, isso aí. Jussara, eles estão me pedindo para deixar os slides. Sim, eu vou colocar aqui, ó. Eu vou acrescentar aqui os slides, tá bom? Eu não estou conseguindo colocar aqui. Se eu não conseguir, é só me mandar aí nas minhas redes sociais. Pode me chamar ou no Insta, que eu mando para vocês os slides. Mas eu vou tentar colocar aqui, tá bom? Eu posso falar, dar uma sugestão Claro. quanto a isso? Aqui é aqueles que está falando, Ale, parabéns, viu? Maravilhosa. Obrigada. Eu acho melhor mandar no e-mail do café, né, Ju? Porque aí nós temos já o e-mail de todas as meninas, que eu já tenho um cadastro de e-mail delas, e aí eu mesma disparo para elas, não se preocupa. Então tá, só você me mandar que eu repasso então. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada, adorei conhecer vocês, estar aqui, poder falar para vocês. Espero que saia algo daqui, tá? Eu acho assim, sempre a gente tira algo, cada um tira uma coisa diferente, porque toca no calinho de cada um, né? De uma maneira diferente. Mas o que eu puder ter contribuído, eu agradeço muito. Eu estou à disposição aqui em Orlando, viu? Um beijo para vocês. Muito, muito obrigada, Lê, tá? A gente adorou muito. E não vou me alongar muito na minha conclusão aqui, porque a Jussara vai dar os avisos finais, né, Ju? Vai ser bem rápido. Pode fazer. E, enfim, mas foi tudo maravilhoso e realmente o que a gente mais aprendeu com as suas palavras é
o esforço e a estratégia. Então, eu acredito que agora cada uma de nós aqui vai estar pensando na estratégia que a gente pode implementar para o nosso próprio negócio, né? E para o nosso próprio sucesso. E como você disse no começo, o sucesso depende de quem? Da gente, né? Cada um de Então, a vocês. gente Isso tem mesmo. que agir, a gente tem que implementar para o nosso sucesso, sem depender, sem contar com o sucesso dos outros e sem comparação, porque o que é nosso e Deus garante, não é verdade, Isso gente? aí, Deus isso aí. garante. Então, é isso aí, gente. E, Ju, eu queria, porque como o assunto é empreendedorismo, talvez você já iria falar nos seus avisos finais, mas eu estou super, super excited. Nós temos a nossa parceira no nosso Business Coffee Group, a Must University. E a Must University, a Ju já anunciou para nós, eu quero reenfatizar, nós temos a possibilidade de fazer o curso de empreendedorismo deles, e a Ju vai dar mais detalhes para a gente. Eu já comecei a fazer o meu curso hoje, tá? Um curso de empreendedorismo dado pela Must University online. Gente, vocês têm mais curiosidade no assunto, quer usar o empreendedorismo para o teu sucesso? Aí, ó, mais uma oportunidade que a gente tem para a gente poder estar aprendendo e tendo a facilidade online e ainda mais a facilidade aí que a Ju vai falar um pouquinho.